Olá, pessoal. Muito prazer ter vocês com a gente mais uma vez, estudando a lição da Escola Sabatina, um novo quórum, um novo trimestre. Estamos com um assunto novo, um assunto bem legal, que é fazer amigos para Deus. A gente sabe que, em primeiro lugar, Deus nos chama para ser amigos dele em Jesus e, em seguida, ele nos dá o mandamento de fazer amigos para o reino de Deus, né? Então, temos um painel de amigos muito especiais aqui, que a gente sempre tem discutido a Bíblia junto, tem sido uma bênção. Então, eu convido a todos para baixar as frontes para a gente fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, eu peço que o Senhor acalme nossas mentes, nosso coração. Eu peço que o Senhor traga o seu Santo Espírito para o nosso meio, para o nosso entendimento, para que a gente possa entender todas as mensagens que o Senhor tem para nós hoje. Que o Senhor ilumine nossas palavras e que a gente possa discutir as coisas do alto aqui para ficar mais ligado em Jesus e fazer e cumprir a sua missão que o Senhor tem para nós aqui hoje. Perdoa nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, hoje o tema é por que testemunhar, né? Fazendo amizade para Deus e por que testemunhar, né? Então, antes de mais nada, eu queria ler para vocês João 15, de 12 a 16, que eu acho que é um texto que captura bem a mensagem desse trimestre. Então, é João 15, de 12 a 16. Então, é Jesus falando para os discípulos, não é? O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, é Jesus falando para os discípulos pouco antes da crucificação, não é? Então, o Deus do Velho Testamento, até na época de Jesus, era um Deus que ele perseguia o pecador. Diferente dos outros deuses da época, que precisavam ser apaziguados com ofertas, que eram deuses nervosos, que eram deuses inacessíveis, o nosso Deus sempre perseguia o pecador. Então, desde a época do Jardim do Éden, com roupas de animais, Deus colocou em Adão e Eva aquela semente de que Jesus iria vir um dia e iria resgatar esse relacionamento. Então, a Bíblia toda aponta para esse trabalho de salvação que Jesus faz. E é sempre uma iniciativa de Deus. Então, a salvação foi o objetivo principal de Jesus. Se a gente olhar em Lucas 19 a 10, lá diz assim, que Jesus veio à Terra para buscar e salvar o perdido. Então, essa salvação, ela é uma iniciativa de Deus, né? Então, no decorrer dessa salvação, Deus usou pessoas como agentes da sua salvação. Ele não fez sozinho. Então, antes de Jesus, Deus usou fazendeiros, pescadores, líderes políticos como Daniel, mulheres, pastores. Deus usou ex-assassinos, adúlteros, leprosos, cegos, mudos, e uma lista de nomes aí muito grande. Todos conhecemos. E o ponto principal é esse. Deus, ele quer usar qualquer um de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele dá o privilégio de cada um de nós participar no trabalho de salvação. E é um trabalho que ele não é feito, como Jesus disse, não é uma coisa que a gente força numa outra pessoa. Deus escolhe a gente e escolhe as outras pessoas que nós vamos ser amigos, né? Então, se a gente voltar naquele verso que eu disse, tá no verso de 1 João lá, de João 15, está dizendo assim: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, quando nós nos convertemos, Jesus torna o plano de salvação claro na nossa mente através do Espírito. E ele pede para que nós façamos o trabalho de atingir outras pessoas no nome dele, né? Então, na lição de domingo, fala sobre oportunidades de salvação. Então, a oportunidade de salvação, ela está em todos os lugares, toda a nossa esfera de influência. Se você pensar nos lugares que a gente tem esfera de influência, são todos os papéis que a gente vive na vida. O nosso papel como pai, como irmão,
como amigo, como vizinho, como funcionário de uma empresa, como chefe de uma empresa. Todos esses papéis são oportunidades de salvação. E todos esses papéis são momentos que a gente está podendo fazer um trabalho divino de salvação da alma de uma pessoa. Né? Então, eu queria encerrar minha parte com o verso da lição de domingo que eu achei muito bom. E tá, deixa eu ver direitinho aqui onde que tá. Tá em, deixa eu ver se é Tiago. Eu tenho aqui, eu não sei exatamente onde está, mas eu vou falar mesmo assim porque é muito bom. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, é um privilégio para nós poder fazer parte do plano eterno de Deus, que é salvar almas, né? Então, eu queria só terminar com essa reflexão. Todos acho que conhecemos aquela pirâmide das necessidades do Maslow, né? Que é aquele pesquisador famoso que diz que o ser humano vive para cumprir as suas necessidades, né? E ele começa com a necessidade fisiológica, que é, né, da gente beber água, da gente ir ao banheiro e tal. A necessidade de segurança, que é a necessidade de você não morrer, de você não ser atacado. Tem a necessidade afetiva, que é a necessidade de amor, de afiliação e coisa mais. Tem a necessidade de autoestima, que é você perceber que você tem valor para a sociedade e para os demais que estão ao seu redor. E tem a de autorrealização. A autorrealização, segundo a pesquisa do Maslow, foi conseguida, na época que ele pesquisou, por 1% da população que ele pesquisou. É a parte mais difícil de se conseguir. Todas as outras partes das pirâmides de necessidades são realizáveis sem Deus. Fisiológica, segurança, afetiva e estima. Todas essas, uma pessoa que não crê em Deus, que é ateu, que é pagão, consegue, através do seu esforço, através da sociedade que a gente vive hoje, consegue atingir. Agora, a autorrealização plena, ela só consegue ser atingida quando a gente para de pensar nas nossas próprias necessidades e pensa na necessidade dos outros, através de nos tornar um instrumento de salvação. Então, as oportunidades de salvação, na realidade, não são só oportunidades de salvação para as pessoas que nós vamos falar, mas ao focarmos em buscar outras almas para Cristo, nós estamos salvando nós mesmos de nós mesmos, que somos os maiores inimigos. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa achar nossa autorrealização em fazer o maior trabalho do mundo, que é o trabalho que o Filho de Deus fez, que é salvar almas, cada um na sua esfera de influência. Muito bem, então eu vou passar agora para a Luana, ela vai revisar com a gente a lição de segunda, que fala sobre como Jesus vê essa questão da salvação. Obrigada, João. Bom sábado para todo mundo. E só comentando um pouquinho do que o João estava falando, e já entrando no meu tema, o João mencionou que realmente Deus é aquele que sempre inicia, né? Ele falou que ele é o que persegue o ser humano, ele é o que inicia, é o que tenta atrair o ser humano para si. Então, partindo desse princípio é que eu vou começar a discutir o meu tema, né? Que seria o que agrada a Jesus. E eu queria falar um pouquinho da minha perspectiva pessoal e da minha experiência com Deus, né? Talvez para quem nasceu na igreja seja fácil ver Deus assim como esse ser pessoal, que é um amigo, que é um pai, né? Isso acaba sendo natural, porque você aprende isso desde criança. Mas eu não nasci com essa perspectiva de que Deus era um ser com quem eu me relaciono, com quem eu posso me relacionar, né? Mas para mim Deus era um Deus distante, ele vivia naquele mundo onde, né, ele tá lá na dele, não se envolve. Era mais ou menos a visão que os magos de Babilônia tinham dos deuses, que eles dizem lá no capítulo 2 de Daniel que os deuses vivem no seu próprio reino e eles não se misturam com os homens. Eu praticamente tinha a mesma visão. E para mim era muito difícil. Quando eu escutava essa história das pessoas dizerem Deus é meu amigo, eu converso com Deus, eu me relaciono com Deus, aquilo era difícil para eu conseguir entender, porque para mim era quase como se ele fosse um objeto. Né? Tipo, eu não tinha essa visão de Deus como criador, como pai, como amigo. E eu digo assim que conhecer a Bíblia e os ensinos bíblicos foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daí eu pude imaginar, eu pude entender que Deus tem sentimentos, que ele tem pensamentos, que ele faz planos para as nossas vidas, que ele cruza a vida de pessoas, ele arquiteta encontros e que existe uma mente por trás de tudo. Né? Que na minha cabeça antes eu achava que tudo isso era obra do acaso.
é mais ou menos aquela visão que, se eu não estou enganada, se chama deísmo, né? De que existe um Deus, ele criou a humanidade, é um princípio criador, mas ele não se envolve tanto assim com a humanidade, ele não guia todos os detalhes da vida de uma pessoa. Essa era a minha percepção de Deus. E isso ainda é algo com que às vezes eu preciso levar tempo refletindo sobre isso e contemplando essa ideia de que Deus é um Deus que quer se relacionar. E a lição traz exatamente esse aspecto de um Deus que é pessoal, um ser com quem eu posso conversar, com quem eu posso, para quem eu posso me abrir, em quem eu posso confiar, alguém que eu posso fazer feliz ou fazer ele ou entristecer ele com as minhas ações. E uma das coisas que eu achei bem interessante aqui na lição é exatamente isso, de muitas vezes a gente tem um relacionamento com um amigo e a coisa mais natural é perguntar, e aí, como é que você tá? Como é que tá indo o seu dia? Mas a gente não pergunta isso para Deus, né? Tipo, Senhor, como é que tá indo o seu dia? E a lição traz essa perspectiva de que Deus, se a gente perguntasse para ele, talvez a resposta dele fosse, tipo assim, especialmente nos momentos que a gente tem vivido, com tantas coisas tristes, mas sempre foi assim, né? Sempre houve sempre coisas muito boas na sociedade, mas sempre houve desigualdade, sempre houve fome, sempre houve pessoas que sofreram. Então, se a gente perguntar para Deus, ele como um pai que ama seus filhos, perguntar assim, como é que tá indo o seu dia? Com certeza ele diria assim, olha, não tá indo muito fácil, não. Eu tô vendo tantas crianças aí passando fome, tantas pessoas sofrendo nas ruas, tantas pessoas viciadas em drogas. E ele, né, também expressaria essa tristeza dele. Mas a Bíblia mostra pra gente que existem formas de alegrar o coração de Deus e que nós podemos fazer parte dessa forma, dessas atividades que alegrariam o coração de Deus. E a lição traz pra gente as parábolas de Lucas 15 que ilustram o que alegra o coração de Deus. E lá em Lucas 15, ele conta, por exemplo, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, e aí ele relata no versos 6 e 7, falando da ovelha, que quando o pastor encontrou aquela única ovelha que estava perdida, ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele foi atrás daquela uma ovelha. E aí diz que no verso 7 diz assim, indo para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E contando a história da dracma, da mulher que perdeu a sua moedinha dentro de casa, diz que quando ela encontrou, ela ficou tão contente que ela também reuniu as amigas e as vizinhas e ela falou, alegrai-vos comigo porque achei a minha dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então eu achei muito bonito imaginar, esse sempre foi um verso que falou muito comigo, o fato de que todo o céu se alegra, né? Os anjos cantam, os anjos se regozijam, Deus fica muito feliz quando um pecador é encontrado, quando, como na parábola do filho pródigo, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, imagina a alegria de um pai encontrar um filho que ele achava que estava morto, né? E ele compara isso à alegria que Deus sente quando ele vê aquele filho que volta para casa e se entrega para ele. E saber que nós podemos fazer parte disso, né? Compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas, é uma motivação muito grande para a gente levar a mensagem do evangelho para outras pessoas. Saber que fazer parte dessa obra é um privilégio nosso e também alegra muito o coração de Deus. Então essa é a minha mensagem, minha participação para o nosso estudo. Obrigado, Luana. Isso é fascinante, a gente pensar num Deus que arquiteta os encontros, né? E eu lembro, lendo a Bíblia, quando Jesus estava com a mulher samaritana, que ele nem tinha comido nada, e os discípulos falaram, você precisa comer alguma coisa, né? E Jesus fala, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? Você vê a empolgação de Jesus como ser humano, é coisa linda, né? E eu acho que ele quer passar para a gente essa alegria, né? Muito obrigado, Luana. E eu acho que é um bom gancho porque o Rony vai falar, que é justamente o quê, né? Quando a gente se doa para fazer parte do plano de Deus, a gente cresce espiritualmente, né? O Rony vai cobrir isso para nós agora, Rony. Vai lá, Rony.
Justamente, João. E quando eu estava estudando a lição da semana, eu comecei a pensar um pouco sobre os valores sociais que a gente vive, né? A gente vive numa sociedade, num aspecto secular, que é totalmente contrário, em alguns aspectos, aos valores apresentados pela Bíblia. Isso é interessante de reflexão, como ponto de reflexão, porque nós fazemos uma crítica, temos que fazer uma crítica, na verdade, construtiva, de quais valores a nossa vida está sendo, sob quais bases ou valores as nossas vidas estão sendo tocadas, né? Quais são as nossas bases, né? Nós vemos, por exemplo, que pensar em questões de riqueza, que não faz muito sentido se eu não falar, se eu não pegar uma quantia de riqueza, aplicar essa riqueza para que ela tenha uma correção anual ou dentro de uma periodicidade, para que esse dinheiro cresça, né? Isso através de investimentos, eu vou aplicar na bolsa, eu vou comprar imóveis, quer dizer, existem inúmeras formas estratégicas dentro da ciência financeira para você fazer a tua riqueza aumentar. Mas a Bíblia, ela vem dizendo algo totalmente diferente, que a nossa vida espiritual, daí não a nossa vida secular, ela só cresce quando a gente divide. Então nós vemos um antagonismo nesse ponto, né? Enquanto as questões seculares, materiais, elas em tese apenas crescem quando nós tratamos com uma estratégia totalmente egocêntrica, a nossa vida espiritual, ela só floresce, ela só cresce quando a gente trata ao nosso próximo de uma forma muito altruística. Ou seja, eu doar o meu tempo, eu doar muitas vezes até os meus bens materiais em prol do meu próximo, e é justamente isso que faz o cristão crescer, né? Isso nós vemos como fundamento em Mateus 25, 14 e 30, não vou ler aqui, mas fica registrado para vocês lerem em casa. Mateus 25, 14 e 30, vem relatando sobre a parábola dos talentos, né? Então nós vemos que um senhor, ele sai de viagem, deixa um dinheiro distribuído para os seus servos. Nós vemos que aqueles servos que aplicaram esse dinheiro, fazendo uma analogia, né, de Deus doando os dons do Espírito Santo para o cristão, os dons, o dom da pregação, aquele que sabe cantar, aquele que sabe trabalhar em prol próximo, seja um médico, seja um outro profissional de outra área, mas que tem um tempo separado na sua vida para usar aquela expertise, aquele conhecimento que Deus doou a ele. Nós vemos que esse conhecimento ele não se estagna, ele não para de crescer, né? A visão bíblica vem dizendo que Deus espera que a gente aplique em prol ao próximo tudo aquilo que ele nos dá, né? Seja um conhecimento específico, seja o nosso tempo, seja a nossa amizade, seja aquilo que Deus nos dá, coloca no nosso coração, para que nós enxerguemos o nosso próximo. A lição ela vem relatando um aspecto muito interessante que eu nunca tinha lido uma descrição do Mar Morto como essa que veio na lição. Achei muito sucinta, muito simples e muito esclarecedora. Ela vem relatando que o Mar Morto ele está a 423 metros abaixo do nível do mar. Estou falando abaixo do nível do mar. Então, essa marca a altitude mais baixa do planeta Terra. Olha que interessante, né? Ele é considerado, portanto, o mar mais baixo do mundo, né? Tem no Oriente o Rio Jordão, que é famosíssimo, né? Aqueles que já leram a Bíblia ou mesmo viram algum noticiário sobre o Oriente, o Rio Jordão, um rio famosíssimo. E o Rio Jordão ele vem descendo, escorrendo pela Galileia, e ele desemboca no Mar Morto, né? E o Mar Morto, outro fator interessante também é que o Mar Morto ele tem um teor de sal e minerais de 33,7%. Isso é incrível, né? Nada
sobrevive nesse nível de composição. Apenas, e vem relatando a lição de terça-feira, que apenas alguns micróbios e bactérias sedimentam no fundo desse mar, né? A vida cristã que não compartilha a experiência que nós temos com Deus, com os outros que nos cercam, ela pode ser comparada a esse mar morto, né? Esse não é o plano divino e essa não é a forma de nós termos uma vida espiritual de qualidade, uma vida espiritual saudável, né? A lição vem trazendo uma série de informações a respeito de como, por exemplo, a Luana citou, o que Deus se alegra, né? De enxergar na nossa parte, da nossa convivência com o nosso próximo, né? A gente vê que a Bíblia relata que a nossa convivência, que Deus se alegra quando nós levamos as boas novas ao nosso próximo, né? Porque a salvação bíblica é justamente, olha, o homem pecou e, por consequência, ele tem uma morte eterna, desde que ele não aceite a Jesus Cristo, porque a partir do momento que ele aceita o sacrifício do Filho de Deus, os pecados deles são perdoados e aquela condenação por os nossos pais, Adão e Eva, terem violado a lei divina, ela não vale mais para nós. Nós somos inocentados, né? Então, isso é muito importante. E, para terminar, tem um trecho que eu achei muito esclarecedor na lição de terça-feira, que fala o seguinte: Deus poderia ter realizado seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Isso é óbvio, ele é todo poderoso. Mas para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Então, aquele que um dia conheceu e convive e tem um amigo que se chama Jesus e tem uma amizade com Deus, não tem como reter todas essas alegrias para si só, como faz a analogia do Mar Morto. Nós temos que levar esse conhecimento àqueles que nos cercam, porque Jesus fala que os 2 grandes mandamentos são amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, eu não posso reter a única fonte, o único caminho de salvação da humanidade, que é aceitar Jesus. Eu não posso reter para mim nunca. Eu nunca vou estar cumprindo esse mandamento se eu reter. E amar a Deus sobre todas as coisas. Reconhecendo, portanto, que Ele é um Deus que fez todo o sacrifício, o maior sacrifício do universo para nos salvar. É a única forma de nós reconhecermos esse sacrifício aceitando o que ele fez por nós e levamos ao conhecimento dos outros. Eu acho que também é aquela coisa que nem uma história de Jesus que o cego foi curado e Jesus pediu sigilo, né? Porque se ele fosse muito, ficasse famoso, ele seria morto, né? Como foi. E o cego ficou tão feliz ele foi curado que ele não se aguentou e começou a falar, né? Para todo mundo. Então, acho que quando a gente olha para a salvação que Deus faz na nossa vida, não tem como ficar calado, né? O difícil é que a gente, às vezes, acha que Deus não tem poder para renovar a gente não fica... Falta fé para ver o que Deus fez na nossa vida, né? Eu acho que é um tema bom para ligar com o que o Pitu vai falar, que é justamente você ter fidelidade ao que Jesus pediu para você fazer. Ao você ver o que Jesus faz na sua vida, ele não faz para você ficar parado, ele faz para você continuar sendo um agente de salvação. Então, eu vou passar para o Pitu agora para ele revisar a lição de quarta. Isso, bem verdade, João, porque, né, a palavra fidelidade, a origem, fiel, fé, justamente, né, essa é a raiz para a palavra fidelidade. E o que acontece com o cristão convertido, a pessoa que acredita, que se converte, acredita em Deus, em Jesus, em Cristo, e ele acaba seguindo de uma forma fiel, da fidelidade. E fazendo isso, a gente continua seguindo, a gente vai seguindo as leis de Deus, não só dos 10 mandamentos, mas como todas as leis que tem na Bíblia.
E uma dessas leis é o que a gente vem falando. A gente fazer amigos para mostrar a salvação, para mostrar quem é Cristo, né? Para que todos sejam salvos. É o que a lição vem falando para a gente. Porque quando a gente é fiel e segue essas leis, a forma como Deus interage com a natureza ou com o universo são através de leis. E são leis que são certas, que elas são imutáveis. E seguindo essas leis, a gente consegue entender melhor, como a gente vem falando, o caráter de Deus. E uma dessas leis que a gente fala, então, é justamente a lei da salvação, que quando o cristão reconhece a Cristo e se assimila com a característica e o caráter de Deus, é natural que a gente queira expressar, que a gente fale para as outras pessoas sobre isso, e como, né, acho que o Rony estava falando, né, nos dá essa alegria e tudo mais, como a Luana falou também, da ovelha perdida, todo mundo se regozija, e esse é o nosso desejo. Só que daí as pessoas acabam tentando sempre dar aquela reviravolta, né? Mas Deus, por ter mostrado, né, destruiu através do dilúvio, Sodoma e Gomorra, que talvez ele não tenha esse desejo de salvar todo mundo, né? Talvez é especial. Mas quando a gente lê aqui, em 1 Timóteo 2,4, né, que diz que é seu desejo sincero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seguindo com 2 Pedro 3,9, fala, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí faz referência àquela palavra querendo, que do grego, né, o bulamai, que é uma expressão mais forte. Porque a gente pode querer. Eu tenho vontades, né? Eu quero, por exemplo, de repente eu quero aprender francês. Mas se eu não me dedicar e não estudar, nunca vou aprender. Né? Igual aquela, vou aprender a nadar, mas se a gente não se molhar e meter a cara, a gente não vai aprender a nadar, não vai fazer nada. E é o que está falando aqui. Esse querer que Deus está expressando não é o nosso querer mundano de, tenho essa vontade, mas talvez vou, não vou e fico naquela dúvida, né? Porque, como diz aqui, é aquela inclinação da mente, né? É uma vontade, é um querer mais forte, mais profundo, que talvez a gente não entenda. Mas é essa que é, né, a vontade, que é a fidelidade do mandamento ao Cristo. Porque quando a gente, como eu já falei, a gente se converte, a gente acredita, a gente vai querer expressar. E é um dos mandamentos, que quando a gente se converte, expressar que a gente divulgue a salvação para todos. E essa é a lei. Então, sendo fiel ao mandamento, sendo fiel a Deus, a gente vai continuar seguindo a vontade de Deus, que é querer a salvação de todo mundo. Maravilha, Pitu. Eu sinto que é uma coisa mais assim para o lado de um compasso, né? Que segue para o norte do que uma lâmpada que está ligada e desligada, né? Porque assim, você se converte e você fala, beleza, agora eu vou seguir a Deus 24 horas por dia, né? Uhum. Então, tipo, antes de conhecer a Jesus, estava desligado. Agora a fidelidade está ligada. E a gente que já está fazendo isso há algum tempo, a gente vê que não é assim. Você cai, você levanta. Então, hoje eu vejo essa questão da fidelidade mais como um compasso que está indo rumo ao norte, né? Assim, o compasso sempre aponta para o norte, mas às vezes a gente dá uma desviada para cá, desviada para lá, mas o compasso vai te corrigindo, né? Ele tem sempre aquele true north, né? Porque o difícil é ser fiel todo dia, né? A gente ser fiel de vez em quando é fácil, né? A bússola, né, João? Bússola. Isso, é bússola, isso. Que compasso? Bússola. Muito obrigado. Realmente, a bússola. Obrigado, Rony. Posso fazer um comentário? Claro. Só complementando isso que tem sido dito, né? De que realmente o resultado natural de quem experimentou uma coisa tão maravilhosa é querer compartilhar. E às vezes o cristão acaba sendo um pouco mal interpretado, né? Tipo, lá vem o chato que vai insistir, ficar falando e não sei o quê. Mas não é que a gente quer convencer alguém de se tornar cristão, a vir para minha religião. É um negócio tão maior. É um negócio que é tipo assim, é uma coisa que não tem como explicar, porque conversão ninguém vê, a gente sente. E é um negócio que transforma tanto, que transborda, e você quer compartilhar aquilo. Igual a história que você contou do homem que foi curado por Jesus, né? Você não aguenta, aquilo precisa sair da tua boca, você quer compartilhar com outras pessoas porque te fez tão feliz que você quer que outras pessoas experimentem isso. Eu tenho um episódio que, inclusive, o Pitu participou comigo. A gente fez um hike uma vez num lugar chamado Mount Baldy.
hike muito difícil, a gente se perdeu, estava cansado pra caramba. Chegamos lá no topo e tinha alguns outros rapazes fazendo um hike que a gente nem conhecia, e eles falaram assim, eles disseram assim, vocês ficaram sabendo das boas novas? E a gente falou, mas que boas novas? Será que eles estão distribuindo Gatorade? Será que eles estão dando água lá embaixo? Estava morrendo de sede, né? Aí eles falaram assim, as boas novas é que Jesus morreu por você, e você, se você acreditar, você será salvo. A gente foi pego de surpresa, porque você está lá em cima pensando em água, em sede, em fome, né? E você recebe uma notícia dessa, é um negócio fundamental, né? Fenomenal. E eu acho que essa é a parte, fecha tudo com o que o Paulo vai falar, né? Que é a diferença de Deus nos chamar de amigos, né? Que o amigo, de verdade, ele morre por você, né? E o único amigo é Jesus. E é uma diferença entre ser amigo e ser discípulo e ser seguidor, né? Eu acho que Deus está querendo que a gente seja amigo, que é algo a mais. E a motivação de tudo isso que a gente vai ter é o amor, né? Então eu vou passar para o Paulo, ele vai contar para a gente na lição de quinta-feira. Ok, vamos lá então. Ok, saudações a todos na paz do Senhor. E a nossa lição de quinta-feira é motivado pelo amor, né? Quando nós falamos em amor, sempre pensamos uma via de mão dupla, né? Eu amo minha esposa e quero que ela me ame. Eu amo meus filhos, mas também quero que eles me amam. Nós amamos os amigos, mas queremos que os amigos nos amem também. Então, é sempre uma via de duas mãos. Quando vamos para o lado de Deus, não é bem assim. Ele ama a todos, mesmo sabendo que muitos nunca o amarão. Jesus morre por todos, ele manda o sol, a chuva, o oxigênio para todos, mesmo que todos não o amem. Essa é a grande diferença entre o amor nosso, humano, e o amor de Deus. E quando Deus espera que nós o amemos, é porque ele sabe que a melhor coisa para a nossa vida é nós amarmos a ele. Porque traz prazer, traz satisfação, traz paz, traz felicidade, uma série de fatores quando nós respondemos ao amor de Deus. Deus em si é completo, ele não é incompleto. Ele não criou o homem para que alguém o amasse. Ele já era completo antes de criar o homem, mas ele quis dividir, repartir o seu amor e que o ser humano, então, poderia ser mais completo, mais feliz. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 5, 14 e 15, que está na lição, e assim diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse amor é só de Deus. E ele pode realmente transformar. Anos atrás, estava pregando uma igreja pequena, num país distante, e por alguma razão eu não conseguia amar aquela igreja, porque eu não tinha esse amor por aquela igreja. Talvez pela diferença de cultura, talvez pela diferença de língua ou outros fatores. Eu não tinha em si o amor. Eu estava pregando na igreja, já não era a minha primeira vez pregando. Eu estava pregando na igreja e aí eu consegui começar a orar, porque eu não sentia amor pela igreja. E como a gente prega através de tradução, alguém traduzindo, há um tempo, né? Existe tempo para que você pense, medite e ore. E foi o que aconteceu. Eu orei a Deus e falei: Deus, eu não amo essa igreja. Eu estou pregando aqui nesse momento, mas não amo. E pregar sem amor é melhor parar de pregar. É melhor eu descer do público e pregar. E eu pedi a Deus que me desse amor. Olha, não sei explicar, não sei como foi que aconteceu, mas uma coisa aconteceu. Eu comecei a sentir amor pela igreja e a pregação se transformou. Tanto que quando terminamos, o pastor da igreja falava: nunca ouvi um sermão como este. Não por causa de mim, mas porque o amor de Deus foi trabalhar através da minha vida naquele momento e a igreja sentiu.
Então, esse amor que Deus tem é transferível, pelo menos em parte. Porque como nós somos pecadores e temos uma questão de ter nascido em pecado, tudo isso, nós não somos Deus, né? Mas um pouco desse amor de Deus pode ser transformado para nós, ok? E aí nós temos um amor verdadeiro, aquele amor que não espera nada em troca. Porque quando você vai falar de alguém para Cristo e a sua mente é que aquela pessoa vem para a sua denominação, para a sua igreja, religião, não é um amor tão puro, né? Ok? Mas aquele amor que você fale, aquilo está dentro de você, da sua paixão e a sua vida de paz que você tem com Cristo. Então, você pode sentir a presença de Deus, desse amor, e as pessoas que estão com você também sentem a presença desse amor. Ok? Uma coisa interessante é que, às vezes, nós nos equivocamos de que, quando nós amamos pessoas, as pessoas vão nos amar de volta. Isso não é a realidade, né? Me lembro uma vez, eu estava num certo lugar e um colega meu veio das montanhas e falou: Paulo, lá naquela montanha tem uma vila e as pessoas estão mal vestidas, as crianças estão mal vestidas e não há como eles comprar roupa ou ter roupa. Vamos lá ajudá-los? Nós tínhamos fardos de roupa no nosso depósito. Nós jogamos alguns fardos de roupa e subimos a montanha. Chegamos em cima, pura neve, era cheio de neve, né? E as pessoas começaram a chegar em volta do veículo e eu vi as crianças com aquela roupa rasgada, velha, e ali dava mais ou menos 20 graus a 30 abaixo de zero, ok? E aí nós abrimos, eu podia ver no rosto do meu amigo aquela alegria de poder ajudar as pessoas. Era um jovem pastor americano e ele estava emocionado em poder ajudar as pessoas. Quando nós abrimos, ok? Chegou o líder da vila e disse: você não pode distribuir roupa aqui. Nós não aceitamos roupa, a nossa cultura não aceita, vai para a vila tal que elas aceitam. Aí meu amigo ficou com a tristeza, eu também, claro, né? Mas meu amigo que estava tão amável, né? Sentiu assim como que traído até, entende? E ficou muito triste porque aquelas pessoas não responderam ao amor e à preocupação que ele tinha. Não é isso que nós fazemos com Deus também? Às vezes não respondemos a Deus nessa altura. Faz tudo por nós e nós não respondemos a Ele. Mas nós possamos ter uma visão de tal maneira que, quando nós não conseguimos amar, lembramos, Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Ok? Então, se nós conseguirmos a distribuir as pessoas, ensiná-las sobre o caráter de Deus. Porque às vezes nós preocupamos com o lado de doutrina, profecias, tudo tem o seu valor, tudo tem o seu valor. Mas o mais importante é nós falarmos do caráter de Deus, que é o caráter de amor. E quando as pessoas conhecerem o caráter de Deus no mundo, aí Cristo volta. Aí Cristo volta. Aí nós pregamos o Evangelho. Porque pregar o Evangelho não é pregar doutrina. Pregar é falar sobre Deus e o seu caráter, que é amor. E é por aí. Então, nós falamos do amor de Deus, que através de nós pode ser manifestado em dose pequena, mas levamos os outros a também conhecer esse amor que Deus tem. E aí nós participamos de uma área que nós chamamos de área celestial, aqui na Terra ainda. Okay? Porque nós estamos vivendo e participando do amor, o amor de Deus, que é diferente do amor humano, mas que nós podemos conseguir pela graça de Cristo e o dom do Espírito Santo. Amém. E eu acho que é por isso, Paulo, que é tão importante a gente perdoar as pessoas, né? Porque no Sermão da Montanha, Jesus fala: se você não perdoar as pessoas, o Papai do Céu não vai te perdoar, né? Porque a gente tem que propagar esse mesmo amor, esse mesmo perdão que Ele passou para nós. E eu achei interessante que você falou do amor incondicional, né? E o amor incondicional incomoda a gente, né? Porque muita gente não fez para merecer e recebe, né? Então, eu acho que temos que trabalhar cada dia no nosso coração para não só aceitar o amor de Deus para nós, mas aceitar na vida das pessoas que não merecem, né? Eu queria terminar com uma pergunta de 30 segundos para cada um de vocês. Por que testemunhar?
Vamos começar com a Luana. Por que testemunhar, Luana? Eu acho que é aquilo que já foi falado, o Rony falou, é a matemática de Deus. Quanto mais você compartilha, mais você ganha, mais você cresce em espiritualidade, mais você recebe de Deus. E como o João falou também, né? Quando a gente compartilha, a gente também é salvo. A gente não só compartilha para salvar outras pessoas, mas nós somos salvos. Deus molda a nossa vida, transforma o nosso caráter. Maravilha. E você, Rony, por que testemunhar? João, eu tenho tido algumas experiências assim muito interessantes com relação a testemunho, ainda mais agora, nessa época que a gente vive de pandemia. Épocas assim para alguns países, algumas culturas é normal, mas assim eu tenho certeza que no Brasil está sendo um choque, como aqui nos Estados Unidos também nunca aconteceu isso. E a gente vê que as pessoas, elas estão tão sensíveis, elas estão perdidas no meio de um turbilhão de informações. E eu tô tendo algumas experiências, sabe, de publicar uma música e a pessoa fala, nossa, adorei essa música. Daí que eu tinha até esquecido que tinha publicado, que era uma música religiosa e tocou o coração de alguém. E tava lá porque eu gostei da música, mas eu não tava esperando nada. Ou, sabe, você dá uma palavra, eu acho que, pelo mínimo, por mais insignificante que seja, o testemunho é importante, porque as pessoas estão extremamente necessitadas de um consolo nesse momento. Carentes, né? Ainda mais com o coronavírus, com certeza. Pitu, e você? Por que testemunhar, Pituzão? Para mim, tem duas respostas. O primeiro, para mim, pessoalmente, testemunhar fortalece a minha vida espiritual e o meu caráter, explicando o que eu entendo sobre a religião, o que eu entendo sobre Cristo para outras pessoas. E para outra pessoa, ajuda a fortalecer ou ajuda aquela pessoa a tirar certas dúvidas para fortalecer a vida espiritual daquela pessoa. Maravilha. E você, Paulo, para fechar o círculo aí, por que testemunhar? Olha, primeiramente, devemos lembrar que Deus não precisa que nós testemunhemos, ok? Deus não precisa que nós abramos nossa boca. Se Deus quiser, Ele termina o Evangelho por Ele mesmo. Mas, porém, Ele nos ofereceu essa oportunidade porque é bom para nós. Simplesmente porque é bom para nós. É assim que crescemos, é assim que desenvolvemos, é assim que fazemos mais amigos para Cristo. Então, a razão de testemunhar é porque é bom para nós. Amém. Que todos nós possamos ter o coração aberto e as mentes conectadas com o Espírito de Deus, para que Ele possa nos mostrar para quem que temos que falar dele, né? De uma maneira, não só com palavras, mas, como Paulo disse, com ações, né? Pregue o Evangelho sempre e, se preciso for, use palavras, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente continue firme nessa caminhada cristã juntos. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu, o poder do testemunho. Que a gente possa ser representantes do seu reino aqui na terra e contar para todos os milagres que o Senhor fez na nossa vida. E que isso possa contribuir de alguma forma para as pessoas te conhecer melhor. Nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém.